Olá, eu sou a Marina Nabão. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, estou super animada com essa conversa. É a Sansa Hope. Ela vem falar para a gente sobre o erotismo do Shibari. A Sansa trabalha como educadora, ensina pessoas na arte do Shibari e também como fotógrafa, uma combinação super especial. Eu estou muito animada para saber o que ela vai trazer aqui para gente. Bem-vinda, Sansa. Obrigada aí pelo convite primeiro. Estou muito feliz de participar. Esse projeto é incrível, a ideia do projeto é incrível. E, enfim, estou animadíssima para falar sobre. Que bom, que delícia. Então vamos começar pelo começo, que é assim, o que é Shibari? Para quem está ouvindo isso, falando, não conheço nem essa palavra. O que é o Shibari e o que é essa arte? Conta um pouquinho para gente. Bom, o Shibari, ele basicamente, se a gente traduzir a palavra Shibari, basicamente é amarrar ou atar. Hum. Mas é uma coisa muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina, né? As pessoas pensam em Shibari, ou procuram no Google Shibari e vem sempre aquelas mulheres amarradas e é aquilo, né? Com cordas e tudo mais. O Shibari, ele vem de uma história desde o Japão feudal, onde eles basicamente só tinham pedra, bambu e corda, né, para se virar com todas as coisas. E eles começaram a usar essas cordas para amarrar prisioneiros de guerra. Hum. E aí começaram a estudar sobre isso no Japão, sobre esses nós e sobre essas amarrações que as pessoas faziam, até que o Shibari foi para a Europa e ele ganhou uma visão muito mais artística, né? E além dele ter essa visão muito mais artística, as pessoas começaram a perceber que, enquanto você amarrava nesse processo de amarração e tudo mais, existiam várias outras coisas que eram outros sentimentos que apareciam enquanto as pessoas estavam tendo essa troca, né, de amarrar e ser amarrado, porque é um processo. Eu sempre digo que as cordas, para mim, as cordas elas são a extensão das minhas mãos. Assim. Eu consigo, através das cordas, eu consigo passar várias emoções, vários sentimentos que eu tenho e que às vezes é difícil de falar. Uhum. Então, para mim, é muito fácil de conseguir expressar isso através das cordas. Uhum. Mas, enfim, o Shibari ganhou muito, tem ganhado muito espaço, porque ele é muito visual, é extremamente artístico, Uhum. e é exatamente isso. Ele é sobre passar a intenção, né, a intenção que você quer passar, e aí vai através das cordas para uma outra pessoa. Uhum. Então não é só o bondage, por exemplo, né? Sim, Existem, sim. as pessoas confundem bastante porque dentro desse universo kink nós temos o bondage, o rope bondage, Uhum. né? E aí que tem uma pegadinha aí, a diferença. Sim, O conta bondage pra ele gente. pode ser, o bondage basicamente é a imobilização e pode ser com qualquer coisa, pode não necessariamente é com cordas, né? E aí existe o rope bondage, que são só as imobilizações com a corda, e tem o shibari, que tem toda a questão artística, estética, né? O apelo estético é super importante, Uhum. e a parte da conexão, que na Uhum. maioria das outras práticas não é tão forte assim. Sim. É, o shibari pode ser entendido como uma prática erótica ou apenas artística? Tenta trazer um pouquinho mais de clareza sobre isso, né? Então, se eu quero fazer uma sessão de shibari, eu estou indo para uma sessão de expressão artística ou eu estou indo para uma sessão de erotismo, de acessar uma energia erótica, sensual, sexual aí através dessa arte? Fala um pouquinho mais sobre isso. Exatamente.
O Shibari, ele pode ser usado para o que você quiser. Ele pode, ele tem muito apelo artístico, visual, né? Mas o Shibari é erótico, né? Ele não adianta você tentar limpar muito, ele né? E ele pode ser usado dentro disso com várias intenções diferentes, né? Eu posso fazer uma sessão de Shibari que seja extremamente sensual, onde a pessoa se sinta muito, muito tranquila. Como eu posso fazer uma sessão super pesada, com sadismo, né? E dor, e a pessoa sente prazer com aquilo, porque eu acho que esse é o ponto que conecta todas as coisas, né? É como você sente o prazer, né? Recebe aquilo e independe de qualquer das outras coisas, enfim. Então, sim, o Shibari é uma prática erótica e ela pode ser usada para várias intenções. Não necessariamente precisa ser doloroso, não necessariamente precisa ser muito leve. Eu acho que não é legal a gente levantar bandeiras, né? Do tipo, é isso, você tem que praticar de determinado jeito, ou de X jeito. Ou para você praticar Shibari, você precisa estar inserido dentro do BDSM. Você precisa sentir dor, né? Shibari dói, não dói. Dói se você quiser. Sim, sim. Enfim, é muito relativo, né? É difícil dizer isso aqui é a verdade, assim que deve ser feito. É legal a gente entender que é uma ferramenta para a gente explorar melhor o nosso corpo, né? E se divertir, principalmente. E Sansa, como que você chegou no Shibari? Qual que é a sua história aí? Conta um pouquinho dentro do que você ficar confortável, óbvio, de como que foi esse seu caminho, né, de descoberta dessa prática, né? Eu entendo como uma prática aí de origem até ancestral, né? Sim, sim. Sim, para mim foi um processo maluquíssimo, né? Há uns anos atrás, 8 anos atrás mais ou menos, eu me interessei por BDSM. E aí comecei a pesquisar e tudo mais na internet, como a maioria das pessoas que está assistindo isso, né? Se interessou ali, pesquisei e comecei a praticar de fato, né? Aqui em São Paulo comecei a visitar os lugares. E aí eu via muito, eu assistia muito Shibari, né? Mas eu não conseguia entender. Eu assistia aquilo e ficava, tá, mas o que as pessoas sentem? Qual é a graça do negócio? Tipo, é bonito, mas demora. Não fazia muito sentido na minha cabeça. E aí, conversando com algumas pessoas, né, alguns amigos, e aí me falaram, cara, você precisa ter essa experiência, você precisa sentir para falar o que é. E aí eu fui ter essa experiência. Eu falei, eu topo ser amarrada. Então eu experimentei, e aí quando eu experimentei e eu entendi o que era aquilo, para mim, na minha cabeça explodiu assim na hora. Porque quando você é amarrado, é como se você se concentrasse muito mais, né? É quase como se você entrasse num estado meditativo. Porque você se concentra muito, você cria consciência corporal, né? E aí é aquela experiência, cordas passando pelo seu corpo, e aí você se sente abraçada, né? Nossa, minha cabeça foi para um outro lugar. Eu falei, cara, eu quero muito isso. E aí comecei a pesquisar, eu tive grandes oportunidades, assim, eu consegui estudar com gente muito boa, a gente estava muito disposta, né, a me passar o conhecimento todo. Então, foi um processo divertido. E aí, tive um outro processo de ser uma mulher tentando aprender Shibari dentro de uma comunidade de BDSM no Brasil. É muito específico.
E Conta é um um pouco pra processo. gente, principalmente quem não conhece a vivência do BDSM no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse é um ponto bem importante nessa fala. É um ponto muito importante, É. exatamente. Né? Nós, como aqui no Brasil, né, a gente já falei, aqui no Brasil a gente tem um país totalmente estruturado em cima do machismo, da heteronormatividade e tudo mais. Então, essa coisa sexual, os fetiches, tudo isso se reflete muito no que a gente vê enquanto sociedade, né? Então, o BDSM, ele é muito visto como homens sempre dominam, mulheres são sempre submissas, Uhum. e não existe muita, é sempre uma troca de poder, enfim. Uhum. Então, o BDSM é uma coisa muito recente, aqui no Brasil, né? Uma coisa muito recente, é uma coisa que a gente está desconstruindo agora, né? Uhum. Ele veio de um jeito e a gente está pegando tudo isso e desconstruindo ele. Então, para mim, foi muito difícil o começo, por ser uma mulher jovem, né? Agora eu estou com 26 anos, então eu, uma mulher jovem, no meio de um monte de homem que acha que é super dominante e sabe amarrar, querendo aprender. Então, e aí eu ouvi, tipo, várias frases, do tipo, ai, você é tão bonitinha, tudo bem, você quer aprender, eu vou te ensinar tal coisa. Enfim, então foi um processo e muita força de vontade, assim, e muita vontade mesmo, porque se eu fosse depender de qualquer outra pessoa, principalmente de qualquer homem, para me ensinar alguma coisa, eu não estava onde eu estou hoje, né? E é um processo que eu me orgulho muito de ter passado, muito mesmo. E é uma coisa que eu me orgulho muito de passar adiante, assim, de ver outras mulheres como eu querendo explorar a sexualidade, querendo sentir prazer e se divertir, e exatamente com um ambiente seguro, confortável, né? Onde elas possam fazer isso. Para mim é a coisa mais legal, assim, do meu caminho inteiro dentro do BDSM, do Shibari. Maravilhoso. Quando você traz essa discussão, né, dessa visão misógina, machista, né, heteronormativa, imagino que hétero cis branco normativa, né, tudo isso dentro dessa comunidade do BDSM no Brasil, eu fico pensando como que fica o feminismo nessa conversa com o Shibari, né? E também acho que nessa conversa com a comunidade kink, como que como que o feminismo se encaixa aí? Nossa, o feminismo, ele é necessário para começar. Hum. O feminismo, ele tem sido necessário para a nossa comunidade, tanto do Shibari quanto do BDSM, né? Uhum. A gente está passando por um processo, acho que todo mundo, né, em todos os setores, não só nesse, mas em todos. A gente está passando por um processo muito maneiro, que são as mulheres que estão tendo mais voz. Sim. E mais voz, principalmente para explorar essa sexualidade, todas as coisas. Então, desculpa. Seu vídeo travou. Hum. Voltamos. Voltamos. Sim. Então, e o feminismo ele se encaixa 100% dentro de todas essas coisas, né? Como eu falei, é importante que hoje nós tenhamos espaços que sejam para mulheres se sentirem seguras e poderem fazer todas essas coisas, praticar de fato, né? Os seus fetiches, os seus prazeres, porque o BDSM, tanto o BDSM quanto o Shibari, tudo isso é o que a gente procura, né? Ambientes seguros
para que a gente possa viver todos os nossos fetiches, todas aquelas coisas que a gente tem na cabeça, tudo que a gente já imaginou, de vontade, desejo, e viver de um jeito que seja são, seguro e consensual, né? Que é Sim, o mais importante. sim. Porque se você pega as práticas, você tira tudo isso do que é são, seguro e consensual, né? De Uhum. repente não é tão maneiro assim. Então, inclusive, existe uma. Estava até discutindo recentemente sobre isso. O BDSM, as relações dentro do BDSM, do Shibari, enfim, dessa comunidade, são relações muito mais simples e muito mais limpas, porque a gente precisa ter uma comunicação muito clara desde o Uhum. começo, né? Do começo do processo. Tudo é muito conversado, tudo é muito acordado, tudo é muito direitinho, para a gente poder fazer isso de um jeito que seja tranquilo e, Uhum. sabe, só tirar a experiência boa da coisa, né? Sim. Só tirar essa, poxa, realizei o meu fetiche, realizei a minha fantasia, sabe? Fui amarrada e maneiro, sabe? Conseguir sair daquilo do mesmo jeito que você chegou, aliás, só com a experiência boa, só com a parte boa, né? Uhum. Então, eu acho que hoje o feminismo se enquadra 100% nesse rolê. Uhum. E é isso. Eu acho que esse é o ponto e é onde a gente tem que bater nessa tecla e falar, cara, mulheres, divirtam-se, sabe? Sim, sim. Explorem. Eu queria mergulhar um pouquinho com você justamente nesse exploring, né, Sansa? A ideia, uma das ideias, né, que eu tenho, que eu envisiono quando eu organizo esse evento, Ame-se, é abrir um espaço para que as pessoas possam ampliar as suas visões sobre o que é sexualidade. Então, a sexualidade para além do sexo, para além da interação sexual, a sexualidade como expressão, identidade de gênero, a sexualidade nos relacionamentos íntimos. Mas eu acho que quando você vem com essa fala do Shibari, a gente está falando também de um lugar de ampliação da sexualidade que geralmente é um lugar de muito medo e de muito desconforto, que é o lugar do fetiche, da fantasia, dos desejos que geralmente ficam mais escondidos na nossa psique. Né? E eu fico pensando nas pessoas que estão assistindo e falam, poxa, como que alguém se autoriza, se dá permissão para explorar tanto? Queria ouvir um pouquinho como que é isso para você, sabe? Como que foi a sua abertura para pensar quando você buscou o BDSM, por exemplo, o que estava surgindo internamente e o que foi importante para você se dar permissão para isso? Porque o que eu mais vejo são pessoas que têm 1 zilhão de fantasias, 1 zilhão de fetiches, colocar isso tudo lá escondido no fundo da gaveta, tão escondido, tão reprimido, que a própria libido é toda reprimida e apagada né, e totalmente desconectada. Então, eu queria explorar um pouquinho com você essa construção da permissão interna para viver seus desejos, suas fantasias, os seus fetiches. Sim, com certeza. Para todo mundo, esse eu acredito que é um ponto extremamente delicado, né? Porque é o momento em que você sai do que é virtual, do que só está na sua cabeça ali, Hum. e você decide, é uma linha, né? Você decide que aquilo vai se tornar real de fato, ou não. Né? Porque Hum. tem gente que passa a vida inteira tendo fetiche e sonhando em fazer várias coisas e só não faz, só não tem coragem, né? Então, eu acho que isso é uma rede que precisa ser construída, né? Hum. Não só as pessoas se abrirem mais, né, para viver os seus prazeres, né, e entender, mas é importante que existam espaços
e que existam espaços exatamente como esse agora, né? Projetos exatamente como esse que você está fazendo, de levar para as pessoas esse conhecimento, porque muita gente não sabe que existe, né? Sabe, eu imagino isso aqui, mas não sabe que existem lugares que tem um monte de gente que também pensa do mesmo jeito que você e tem o mesmo fetiche que você. Porque eu acho que esse é um dos maiores medos, né, das pessoas. Elas acham que elas são estranhas, que elas são freaks, enfim. E não é, na verdade, é muito mais tranquilo do que a gente imagina, né? É só a nossa sexualidade, né? Que ela tá ali se aflorando, né? E aí é uma construção, na verdade, é uma desconstrução, né? Da nossa, de novo, da nossa sociedade, de tudo que a gente aprende desde criança, principalmente da parte religiosa, né? A gente que pega muito, muito. Por mais que hoje nós, mulheres adultas, a gente não seja religiosa, não vá na igreja, não faça várias coisas, a gente foi ensinada desde menina, né? Com vários conceitos e várias coisas, né? Estruturais. Então, isso, por mais que a gente fale que não, martela aqui na nossa cabeça. Né? E conseguir sair disso é difícil. Eu entendo que é extremamente difícil. Então, é isso. Acho que é um processo de não só você se libertar, né, e ir procurar, como encontrar espaços, encontrar lugares, encontrar pessoas que falem, não, tá tudo bem, isso não é anormal, você não é estranho, enfim. Para mim foi exatamente isso que aconteceu, esse foi o meu processo. Eu tinha uma ideia de fetiche na minha cabeça que eu não sabia muito bem o que era. E pesquisando, eu conheci mulheres que estavam dispostas a me mostrar esse universo de BDSM, falar, olha, assim que funciona, você, né, assim é seguro, assim não, essas pessoas são legais, essas não. Enfim, tudo isso para mim foi muito importante, né? E se não fossem por elas, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, esse processo é bem interessante. Sim, sim. Eu sempre ouço, eu estou ouvindo na sua fala o tempo todo a questão da comunidade, né? De ter um grupo de pessoas, primeiro, para validar e normalizar os seus desejos, os seus fetiches, as suas experiências. Então, quando você fala, não sou só eu que sinto isso, não sou só eu que quero vivenciar isso. Existe um grupo imenso de pessoas que não só querem, como já vivenciam, né? E que estão dispostos a me acolher nessa tribo, né? Nessa comunidade aqui, né? E como que fica, então, Sansa? Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma eu quero explorar mais o aspecto erótico do Shibari, mas eu acho que agora você podia falar um pouquinho antes da segurança. Quando a gente fala de comunidades, né, de grupos, a coisa pode dar muito certo e pode dar muito errado. Tem espaço para muita coisa, né? Então, conta um pouquinho a sua experiência com criar segurança para vivenciar seus fetiches dentro da comunidade BDSM e aí especificamente no Shibari, como que fica a questão da segurança para que eu possa me permitir ser amarrada, quer dizer, me render para, né, para essa experiência de uma forma prazerosa e que sim, eu não saia machucada disso, nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Exatamente, né? Mas é mais ou menos, funciona mais ou menos como eu estava falando um pouco antes, né? De ser uma comunidade muito pequena, né? Da gente. Porque, querendo ou não, as pessoas não têm ainda um fácil acesso
a isso, né? Tanto ao BDSM quanto ao Shibari, a gente está tentando, mas ainda não é uma coisa tão simples. Uhum. Uhum. E quando você tem pequenas comunidades, né, que você não é tão fácil de você encontrar, não é tão fácil de você chegar e tudo mais, fica tudo muito obscuro. Parece que é tudo muito obscuro. As pessoas, inclusive, têm uma visão, tanto do Shibari quanto do BDSM, que é tudo muito underground, é tudo muito debaixo dos panos e tudo mais. E eu acho que esse ambiente é muito facilitador para que a gente tenha problemas de abuso, para que a gente tenha problemas de pessoas que fazendo coisas que elas de fato não sabem que elas estão fazendo, né? Porque isso é um problema também. Sim. Uma menina X qualquer vai numa festa, conhece um cara e aí o cara fala, pô, eu sei fazer shibari. E ela tem um super desejo de ser amarrada, e aí como é que a gente sabe se esse cara é confiável, se ele realmente sabe o que ele está fazendo, né? Então, eu acho que o ponto é deixar as coisas muito claras, muito limpas e muito abertas, e falar, olha, o shibari é isso. Esse aqui são os riscos físicos, os riscos psicológicos, é isso aqui, e precisa ser feito de determinado jeito. Ponto. E fazer com que essa informação chegue para as pessoas. Para que meninas possam pesquisar, tipo, no Google sobre gostaria de ser amarrada, e elas poderem ler sobre coisas como ser amarrada de um jeito seguro. Como saber que isso está certo ou Protocolo está de errado? segurança, né? Exatamente. Então, segurança para mim é uma das coisas mais importantes. Eu, como educadora, é a parte que eu mais pego no pé, assim, e que eu mais falo sobre. E quando eu falo de segurança, eu estou falando no geral, assim, não só a parte física de saber muito bem o que você está fazendo ou como você vai ser amarrado, até os aspectos como você conversa, como você inicia uma negociação para fazer alguma prática, sabe? Isso para mim é super importante. Como é que você consegue verbalizar o que você quer, né? De fato, alinhar as expectativas. Tudo isso é muito bacana para você ter uma prática legal, para que você saia dessa experiência, tipo, querendo fazer de novo, realizada, né? Então, segue. Então, não, eu só ia concluir que a segurança hoje é um ponto que a gente precisa bater muito na tecla. Sim, sim. Até para que o erotismo e a sensualidade possam se expressar com mais profundidade e liberdade, né, Sansa? Fala um pouquinho pra Exatamente, porque gente. quando você tem... Pode seguir. Pode falar, desculpa. Eu ia pedir para você elaborar um pouquinho mais essa questão desse aspecto erótico do shibari, né? Eu fico... primeiro, assim, tem uma curiosidade minha que eu quero compartilhar com você, que o shibari é feito em público, por exemplo, né? Numa cena, numa festa. Eu vou numa festa BDSM, aí tem um espaço shibari, e aí eu vou lá e me deixo ser amarrada para apreciação pública. Ele é só privado. O shibari envolve sexo, não envolve estímulo masturbatório, não envolve. Queria que você conversasse, explicasse um pouquinho mais para quem é leiga como eu, né? Até onde você achar que deve ir também, e falar desse aspecto erótico da prática e o que esse acesso a esse erotismo profundo pode trazer de presentes para as pessoas. É maravilhoso. Então, como eu falei no começo, né, o shibari ele pode ser usado com várias intenções.
E existem algumas coisas. Existem as cenas, né, por exemplo, aqui em São Paulo, existem alguns espaços, né, não agora, mas existem alguns espaços onde é possível você ir frequentar e assistir uma cena de shibari, né? E aí são cenas mais performáticas, né? Então, geralmente tem suspensão e tem várias coisas, né? E a pessoa que tá amarrada fica pendurada, é uma coisa muito performática. Tá. Mas quando você fala de shibari, uma sessão de shibari, é uma outra coisa. Aí você sai desse ambiente performático e é um outro. As sessões de shibari, elas geralmente são feitas no privado, então nos espaços que a gente cria em casa ou em estúdios e tudo mais. E aí, como eu falei, a gente precisa conversar bastante antes de começar qualquer prática. Então, é bacana perguntar bastante, exatamente, alinhar expectativas, o que a pessoa espera. Pode ou não ter sexo? Pode, desde que seja acordado tudo antes, né? Desde que seja tudo consensual. Então, a comunicação ela é super importante durante o processo inteiro, né? Inclusive, existem algumas linhas dentro do Shibari, né, que a galera usa junto com outras práticas. Por exemplo, o Tantra. Tem pessoas que praticam Tantra, que gostam, e que conhecem Shibari. E unem as duas práticas porque é prazeroso, porque você consegue explorar muito mais os sentidos, né? Enquanto você está amarrado, é uma viagem muito louca, né? De sentidos e da ausência deles, né? Eu ouço muitas pessoas falando, me relatando depois de fazer sessão e tudo mais, as pessoas falam para mim, cara, eu nunca, mesmo estando muito amarrada, eu nunca me senti tão livre, né? Porque é um espaço em que a gente condiciona o corpo ali, mas a sua mente, ela visita outros lugares que você não faz nem ideia, né? Você descobre que tem partes do seu corpo que você sente prazer que você nem sabia, né? Que estão ali amarradas e você sabe, você sente a corda tensionando. Enfim, é um processo muito divertido de você assistir e de saber o que as pessoas sentem, né, enquanto elas estão amarradas. Sim. Puta, é incrível, é incrível. Eu tô ficando até animada com o tal do Shibari, com essa conversa. Preciso ir para São Paulo. Eu recomendo. E tô falando de um lugar muito honesto, na verdade. Eu tô rindo aqui, mas é de um lugar muito honesto. Eu acho que tem uma parte minha, Sansa, que ao trazer essas conversas à tona, é abrir esses convites para as pessoas explorarem mais do que elas já conhecem, né? Então tem a minha vontade de explorar mais do que eu já conheço, mas tem esse convite para quem está assistindo também explorar mais do que já conhece. Claro, se isso faz sentido, se isso toca em algum lugar, se isso acende alguma chama aí. Mas eu fiquei muito confortável com a sua fala, que o tempo todo traz segurança e acordos. Segurança e acordos. E como que isso, na verdade, precisaria ser traduzido e levado para todas as práticas eróticos sexuais, né? Mesmo os casais, né? Se os casais criassem um espaço de maior abertura de comunicação para falar sobre a segurança e sobre os acordos da relação de tempos em tempos, né? Não importa que você está casada com a mesma pessoa há 20 anos, de tempos em tempos revisitar esses acordos, de tempos em tempos lembrar que não é porque você está numa parceria que você não precisa do consentimento para fazer algo, né? Eu acho que
Para mim, a grande sacada da comunidade kink, BDSM, é trazer a importância da comunicação clara, assertiva e consensual para a cama, né? Literalmente para a Exatamente. cama. E eu sou um exemplo Hum, de que isso funciona e de que dá certo, né? Eu, eu vou falar um pouco da minha vida. uhum, Eu tenho, né, eu hoje estou inserida dentro do BDSM, tenho alguns relacionamentos e tudo mais, e eu tenho um relacionamento que ele é baunilha, que ele está fora dessa comunidade e tudo mais. Mas eu levo tudo isso, todos esses acordos, para a minha relação baunilha normal, assim. Por exemplo, dentro de várias práticas, inclusive do Shibari, a gente tem uma palavra de segurança, sim. né? Hum, Que são, né, precisou ali naquele momento, falou a palavra de segurança, parou tudo. uhum, Eu levo isso para o meu relacionamento baunilha, sim. não só na cama, como fora. Existem palavras de segurança que são usadas em vários momentos, tipo, ó, essa palavra X. Então, aqui a gente para e olha de fora e vamos conversar sobre isso. Então, né, enfim. Então funciona muito. Acho que se todo mundo criasse essa consciência e entendesse que pô, é muito maneiro a gente saber, primeiro olhar para dentro de Hum, nós e tipo conseguir enxergar o que que você quer, o que que você espera e poder falar isso para o outro. E agora me fala de você, o que que você quer e o que você espera. Então vamos tentar fazer isso junto, vamos tentar, sabe, criar os nossos acordos, criar o nosso espaço nosso espaço aqui em casa, nosso espaço na cama, nosso espaço para poder fazer isso e esquecer um pouco dos tabus, esquecer um pouco do que a gente foi ensinado a vida inteira, uhum. né? Enfim. Maravilhosa, maravilhosa. Para quem quer começar a se aventurar no universo do Shibari, Sansa, quais são os caminhos, quais são os primeiros passos com segurança que essas pessoas podem tomar? Bom, para quem está começando, eu sempre dou as mesmas dicas. Assim, é importante primeiro saber de segurança, procurar, né, se informar primeiro, para poder fazer tudo de um jeito tranquilo, né? A segunda coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, para todas as pessoas que me procuram no Instagram, sei lá, tipo, ai, qual é o seu conselho? Eu sempre falo, faça com segurança, procure, mas acima de tudo, divirta-se, sabe? E essa é a coisa que eu acho que falta para todo mundo, sabe? Abre mais espaço para se divertir e só para esquecer um pouco, às vezes, das coisas, né? Uhum. Tem gente que quer aprender e se preocupa muito com a estética, e se preocupa muito em saber fazer os nós e as amarrações bem feitas e bem bonitas. É importante, mas não se esqueça que é mais importante que você esteja se divertindo, esteja sendo prazeroso para você e para a pessoa que está te amarrando ou sendo amarrada, tá? Sabe? Não se preocupe tanto, não se amarre tanto ao trocadilho. Não se amarre tanto, né? Essas coisas, assim, tipo, se libertar disso também é importante. Lindo, maravilhoso. E como que você acha, Sansa, que tudo isso que a gente conversou sobre o erotismo do Shibari, a permissão do aprofundamento nas dimensões mais, muitas vezes mais escondidas ou mais julgadas da nossa sexualidade, dos nossos desejos fetiches, como você acha que tudo isso se relaciona ao mote desse evento, que é uma revolução amorosa feminina? Gente, 100%, né? Primeiro eu quero falar que eu achei essa ideia incrível, de novo. Esse projeto é maravilhoso. Como eu falei, é muito importante
que as pessoas, principalmente as mulheres, encontrem espaços em que elas tenham acesso, né, a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação, né, para que elas possam saber que tudo isso existe, que tudo isso é possível, que tudo isso, tipo, não é coisa da sua cabeça, né? E a gente precisa sim explorar isso e sim entender melhor e se conhecer, né? Entender quais são os meus fetiches. Esse é um exercício muito bom, né, da gente fazer, de sentar e falar, peraí, o que me daria prazer hoje? O que, o que eu poderia fazer hoje, explorar, o que está dentro da minha cabeça? E começar, de fato, essa construção, esse processo de se conhecer e de conhecer melhor o fetiche. Né? Enfim. Acho que é isso. Acho que tem tudo a ver. E para mim também poder compartilhar isso é incrível. Assim, poder compartilhar tanto a minha história quanto as coisas que eu penso e as coisas que eu quero passar hoje para outras mulheres, para que elas tenham a oportunidade de ter a mesma experiência que eu tive, né? De ter apoio. Maravilhosa, Sansa. Obrigada, gente. Os contatos da Sansa estão todos aqui embaixo nessa página. Tem o site dela, tem o Instagram. Então, para quem quiser saber mais, no seu site você tem até uns posts do blog, né, falando um pouquinho mais sobre essas questões. Eu acho importante, para quem está querendo explorar esse universo, buscar informação, mas informação de qualidade, né? Então aproveitem a Sansa aqui, aproveitem tudo que ela tem a oferecer. Sansa, estou super grata com essa conversa, estou muito curiosa para ouvir o que as pessoas que estão assistindo vão acessar com essa conversa, né? Porque eu estou percebendo na sua fala, a sua fala está despertando várias coisinhas aqui em mim. Tantas sensações corporais quando eu vou para a minha imaginação, quanto ampliação de possibilidades, né? Então eu sinto que essa fala ela me abre mais uma porta no meu repertório para a vivência da minha sexualidade. E eu espero que tenha aberto ou portas ou possibilidades no repertório de quem está assistindo. Estou super grata, muito obrigada, querida. Imagina. Bom, primeiro eu vou te parabenizar mais uma vez e agradecer muito pelo convite. É um projeto lindíssimo. Ver esse tomando forma é maravilhoso. E é isso, estou à disposição para tirar todas as dúvidas. As minhas redes sociais estão aqui, os textos do blog também são bem interessantes, né? Colocar lá tudo que eu acho importante, né? Para a galera, para as meninas principalmente. E é isso, muito obrigada, estou muito feliz mesmo. Um beijo. Um beijo.